Nós vamos trazer a história de um mecânico que foi alvo da ação de criminosos. Ele foi assassinado com mais de 20 tiros. 20 tiros numa execução que aconteceu ontem, na região do Grande Disseu. O crime foi próximo à oficina que ele trabalhava. Aqui tem as imagens do local, do cenário desse crime. 20 tiros disparados contra o homem, o que levanta suspeitas da polícia em relação ao que poderia ter sido a motivação dessa morte. Tiago Melo, ao vivo, traz os detalhes no Jornal do Piauí. Bom dia, Tiago. 20 tiros já dá uma ideia para a polícia. A forma como as mortes acontecem já aponta uma direção para a polícia para o que pode ser a motivação desse crime. Olá, Joelson, muito bom dia a você e a todos. O mecânico se chamava Francisco Magalhães de Souza Júnior, estava no local de trabalho, ele tinha 30 anos de idade. Os criminosos chegaram até a oficina, ele ainda tentou correr, é por isso que o corpo dele foi encontrado no meio da Avenida Professor Camilo Filho, mas não conseguiu escapar. Como você disse, 20 disparos escutados lá pelas testemunhas e foi 3h30 da tarde, em plena luz do dia. O local ali é uma espécie de centro comercial, com comércios de um lado e de outro, uma área bastante movimentada. Os criminosos não fizeram questão de se esconder e só lá, nas imediações de onde repousou o corpo, a perícia conseguiu arrecadar 16 cápsulas de munição calibre 9mm que vão ser enviadas para exame pericial também. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O delegado Bareta, diretor do DHPP, nos falou os detalhes que já foram apurados. Esse rapaz trabalhava na oficina de moto há um mês, mais ou menos. Ele tinha sido preso anteriormente por um crime de homicídio na cidade de Miguel Alves. Tinha também registro contra ele de roubo, de furto. E assim, o que a gente pode verificar é que no crime de homicídio há uma estrutura típica de tempo, espaço, ação e resultado. Algum dia no passado, a vítima e o autor se encontraram. Isso está estabelecido. Portanto, as informações foram colhidas, agora nós vamos trabalhar no sentido de identificar os autores e prender. Há muitas informações nos autos. 2 indivíduos chegaram em um carro branco, desceram, o motorista ficou embarcado, mas anteriormente, segundo consta, uma moto esteve no local, talvez para visualizar e confirmar a posição em que ele estava, e os dois chegaram incontinentemente, já desceram, efetuando disparo contra ele. Ele tentou fugir, mas já caiu baleado e sem vida. Então, um detalhe importante aí que a polícia já sabe, Joelson. Uma dupla de motocicleta esteve na oficina antes dos executores chegarem para o assassinato, o que realmente dimensiona para a polícia um crime premeditado, a se confirmar durante a investigação policial. Mas o delegado cita também ameaças sofridas pelo Francisco Magalhães de Souza Júnior, e ele seria envolvido também com roubo e furto e respondia por um assassinato ocorrido no município de Miguel Alves, no interior do Piauí. Vamos ouvir o que diz o delegado acerca do perfil da vítima. Ele já responde a um crime de homicídio na cidade de Miguel Alves e também tem registro por roubo e por furto. Evidentemente que esse histórico a gente tem que conhecer, que é o perfil necessário para que a gente possa avançar ainda mais na investigação, levantando as hipóteses necessárias para que elas sejam robustecidas ou rechaçadas. Ameaça, delegado, a relatos? Ameaças, né? Segundo, ele recebia ameaças de morte constantemente por indivíduos. Agora, nós não podemos vetoriar a investigação nesse sentido. Evidentemente que nós vamos apalpar todas essas informações para saber se realmente elas têm robustez para que a gente endureça a linha de investigação e identifique esses criminosos. É possível estimar a quantidade de tiros, delegado? Eles deram muito tiro. Para você ter uma ideia, foram arrecadados lá
16 estojos 9mm. Evidentemente que eles deram muito mais, né? Muito mais disparo de arma de fogo. E o rapaz, a vítima, teve várias lesões, tanto na cabeça como nas costas, mas o perito de local não foi possível determinar porque havia ferimento de entrada e de saída. Achou por bem deixar que o legista aferisse no laudo cadavérico. As investigações policiais, como diz o próprio delegado Bareta, elas não podem ser previamente dirigidas, né? Foi isso. Não, acho que foi aquilo. Vamos trabalhar nessa linha, que é quando ele fala sobre vetoriar, né? Dizer logo que... Não, calma. Vamos ver todas as provas, né? Ele usou até uma expressão, vamos apalpar todas as provas, vamos ver o que dizem todas as provas e a partir daí dizer o que é que pode ter acontecido. Agora, com vamos dizer, um histórico como esse, da vítima, fica difícil até você definir qual é um caminho. Porque o camarada já está envolvido em assassinato, já tem não sei o quê, já passou por isso, por aquilo. Então, a polícia vai investigar. Foi um crime de encomenda? Tudo indica que sim. Foi uma execução? Não há dúvidas, afinal de contas, 20 tiros. Né? Pode ter acontecido um equívoco? Até pode, mas com um histórico desse, Thiago, fica difícil falar em equívocos. A polícia, de fato, tem muitas coisas aí para analisar, muitos dados até chegar a uma conclusão. Joelson, tem sim. Eu, inclusive, conversava também, informalmente, com o delegado que vai presidir esse inquérito, né? O delegado Bruno Ursulino. E ele me falava de um outro fato que é relevante para a polícia no contexto dessa investigação. Anos atrás, nós noticiamos um fato muito grave de um grupo criminoso que invadiu uma delegacia no estado do Maranhão, resgatou 2 presos e trouxe para o Piauí, onde esses presos foram submetidos a uma tortura, passaram cerca de 12 horas sendo torturados e depois foram assassinados. Uma ação muito ousada e que é atribuída essa ação a um grupo lá do município de Miguel Alves. E a polícia, o delegado Bruno, nos confirmou de que o Francisco, que foi assassinado aqui, ele tem ligações com pessoas desse grupo. Não fechou questão de que esse homem assassinado ontem esteve na situação específica do resgate dos presos lá na delegacia, mas que ele teria ligação com esse grupo considerado muito violento que atua lá na região de Miguel Alves. Então, tudo isso é informação que a polícia leva em consideração para pegar aí uma linha de investigação e esclarecer um crime. Melo, daqui a pouco eu volto com você com mais informações aqui no Jornal do Piauí a respeito desse assunto. Negócio complicado, ou de outros assuntos, perdão. Negócio complicado aí essa história desse rapaz. 20 tiros, vamos trazer os detalhes logo que a polícia tiver mais conclusões sobre esse assunto.